Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. O nosso Mundo da Criança sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e também Colégio Criativo de Marília. E olha só, o nosso Mundo da Criança de hoje chega aqui para falar de um assunto muito bacana. Doutor Francisco já aqui com a gente. Fala, doutor. É isso aí. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Guillain-Barré, síndrome de Guillain-Barré. Uns falam Guillain-Barré, outros Guillain-Barré, enfim, mas o que é isso, né? E tá perto, tá próximo da gente, não tá? Doutor Francisco vai contar os detalhes no Mundo da Criança de hoje, vale muito a pena você ficar comigo. Mas claro, doutor, celebrando, afinal de contas, a gente tá aí no ano 20 do nosso programa, completando aí 20 anos de Mundo da Criança nesse ano de 2023, né? O senhor vai falar um pouquinho aí, né? Fala pra gente aí, doutor. Parecia que ia ser alguns meses só, né? Uma coisinha rápida, e aí foi ficando, foi gostando. Diga lá, doutor Francisco, muito boa noite. Então, Marcos Vinícius, isso mesmo, muito boa noite a você, telespectador, a você que inicia com a gente o programa Mundo da Criança nessa sexta-feira. Ao vivo, cá estamos nós no Canal 4 para falar sobre crianças, falar sobre os nossos filhos, falar sobre alguma coisa que a gente pode estabelecer alguns valores, alguns conceitos para você, que é o nosso colega, o nosso amigo, que é família e que participa com a gente o programa Mundo da Criança. É claro, está aí na tela para que a gente observe bem que nós estamos, Marcos, de uma maneira muito feliz, comemorando os 20 anos do programa Mundo da Criança. Você pode confirmar, foi em julho que nós começamos há 20 anos atrás, num acordo com o senhor Tony. Tony, esse convite me é de muita honra, mas vamos fazer experimentalmente 3 meses de programa que encerraria em outubro, e aí nós faríamos então agosto, setembro, um pedacinho de julho, agosto, setembro, e em outubro deste ano nós resolvemos se continuamos ou não. Não deu outro, né, Marcos? Cá estamos nós há 20 anos, pela graça de Deus, falando no programa O Mundo da Criança, falando sobre os nossos filhos. Que alegria é isso! 20 anos, viver assim uma emoção tão grande de estar presente, invadindo a sua casa, né, para falar sobre os nossos filhos. Então é de muita honra que nós comemoramos, com muita alegria. Marcos, você há de convir que nós estamos muito felizes e gratos a Deus por estarmos aqui durante 20 anos. Mas nós continuamos aqui falando, você mencionou, e nós temos como autores, nós não podemos deixar de falar sobre o livro Pediatra Instruindo a Família. Livro que tem a importância de servir ao Projeto Amor de Criança. Como? Projeto Amor de Criança, que é aquele projeto lá da Universidade de Marília, em que a gente cuida das crianças com um acometimento neurológico grave, permanente, que não tem cura, são crianças sindrômicas ou são crianças com paralisia cerebral, e lá nós estamos procurando dar uma assistência médica, uma assistência multidisciplinar a essas crianças, mas nós não esquecemos do grande impacto que isso ocorre, que isso acontece nas famílias. Por isso, essas famílias também são atendidas pelo projeto Amor de Criança, e aí nós temos os voluntários que fazem isso, que atendem muito bem essas crianças. Se você quer ser um voluntário, não fique aí querendo ser. Vá uma terça-feira, visite a Unimar, primeiro bloco. A partir das 7h30 estamos lá atendendo as crianças e você vai conhecer a quem você vai servir. Muito legal. E a venda desse livro que você pode comprar, olha, Pediatra Instruindo a Família. O que você fala aí, Francisco? Um monte de coisa sobre criança, muita coisa sobre criança. 346 páginas falando sobre crianças. Uma conversa assim, não é para médico assim, é para você mamãe, para você papai, em que a gente discute alguns assuntos relacionados às crianças, procurando construir alguma coisa dentro dos seus valores e dos seus conceitos. Até para grávida serve, sim, você que está grávida aí, olha, legal, R$50, gente, e você estará ajudando o projeto Amor de Criança. Então, muito obrigado a todos que já têm colaborado, a gente não para de vender, sabe, Marcos?
muito legal, porque o pessoal continua levando o livro, e a gente fica muito grato por isso, somos realmente muito gratos, muito felizes pela confiança que a nossa sociedade tem nesse trabalho, tem na Universidade de Marília, que nos dá todo o apoio, e é claro, adquire o livro para ajudar as crianças. Não tem outro intermediário que ganhe alguma coisa, são só favores às crianças, e por isso nós convidamos você a também comprar o livro. Você vai ter um bom uso, um bom presente. Mas, Marcos, vamos mudar de assunto e a gente quer anunciar aquilo que nós vamos falar hoje. Você já mencionou, nós vamos falar sobre síndrome de Guillain-Barré. O que é isso? Guillain-Barré, que síndrome é essa? Está aí na lousa o nome, como escreve, alguém que descreveu essa síndrome há muito tempo atrás. Mas por que você vai falar de síndrome de Guillain-Barré? Marcos, sabe por quê? Nós temos sido até consultados sobre o risco que nós possamos, então, como Brasil, estar correndo com essa doença. Mas por que risco? Porque pertinho da gente, o Peru está vivendo uma epidemia disso. E aí, é claro, Peru, pertinho e tal, e as pessoas começam a querer saber, olha, o que está acontecendo lá no Peru? Se vocês observaram os jornais desta semana, e por isso que nós estamos trazendo esse tema aqui hoje, você viu muitas notícias sobre o Peru. O que está acontecendo lá no Peru, como que é a síndrome de Guillain-Barré, houve uma discussão que ia um jogo de futebol lá no Peru, se os brasileiros poderiam ir ou não, e tudo em função dessa doença. Então, a nossa intenção, Marcos, você sabe sempre, é procurar estar trazendo algumas situações novas, algumas situações que possam realmente tirar algumas dúvidas, colaborar, participar, enfim, profissionais, mas nós somos dessa sociedade querida que nós vivemos, que é Marília, região, quantas cidades o Canal 4 atende aí, e a gente quer dizer assim, ó, síndrome de Guillain-Barré é uma coisa assim importante. Você já viveu alguns casos? Já vivi. É muito triste isso, sabe? Porque tem crianças? Tem, nós vamos mencionar que tem criança. Então, veja, a gente começa mencionando assim, que o que está acontecendo lá no Peru, que é o país pertinho da gente, tem uma alerta epidemiológica com a síndrome de Guillain-Barré. Vocês já começam a ver que é uma doença aqui do sistema nervoso, né? Sistema nervoso periférico é que é acometido por uma doença que tem um caráter autoimune, né? Então nós vamos falar sobre isso, sintomas e tal, para orientar e para posicionar você, então, como família aí, não ficar preocupado ou com medo de que isso possa vir para cá. Aliás, o Peru, Marcos, você tem uma história com o Peru, sabe? E eu assisti, o Peru teve uma epidemia, e é por isso que nós até lembramos disso, com a cólera, uma doença terrível que dá uma diarreia, mata muita gente e tal. E teve aí, há muitos anos atrás, o Peru foi vítima de uma epidemia de cólera. Olha, a gente ouviu, teve uma reunião em que nós participamos com o ministro da Saúde do Peru, e ele falando sobre o que estava acontecendo naquele país, foi realmente muito triste. E agora nós vemos novamente o Peru envolvido em outra epidemia, né, que é essa síndrome de Guillain-Barré. E nós vamos mostrar quantos casos tem, o que está acontecendo, né? Então isso, até 8 de julho agora, Marcos, então nós estamos aí há pouco tempo, isso é uma estatística, portanto, recente. O Peru registrou 191 casos e sendo 4 fatais. Bom, mas o número perto de coronavírus, isso é pouco, claro que é pouco, mas a gente não quer que aconteça nada e nunca, né? Então aumentou o número de casos, por isso que isso foi chamado, que a gente tinha lá no Peru uma epidemia de Guillain-Barré. Puxa, uma doença tão rara, a gente não ouve falar, nós vamos ver os números aqui no Brasil, é difícil ter isso, tem em criança, vou mostrar para vocês que também tem em criança. Mas, por ser uma doença rara, Marcos, você há de convir assim, pô, você tem 190 casos, já morreram 4,
E aí começa a ter medo de que essa doença possa expandir para outros países, inclusive o nosso. E é por isso que nós fomos consultados algumas vezes essa semana sobre tem algum risco. E a gente vai explicar porque que não tem risco, porque é uma doença que tem uma conotação diferente, ela tem um caráter autoimune. Portanto, o caráter autoimune é a resposta individual de cada pessoa. Então, na verdade, não tem um caráter assim de potencial de risco. Então, é sobre isso que a gente quer falar hoje. Nós vamos chamar, e Marco, você já está me olhando com cara feia, tal, que você quer chamar os comerciais do Canal 4 desse intervalo, desse primeiro intervalo, mas vale aí, você que chegou agora, tal, sentadinho aí, vamos falar sobre Guillain-Barré, síndrome Guillain-Barré. Como é que acontece isso? O que está acontecendo lá no Peru? Tá? É isso aí, doutor. Não é cara feia, não é que a cara é feia. Eu não estou fazendo cara feia, eu simplesmente estou olhando e realmente às vezes não agrada, né? Vamos rapidinho ao intervalo e a gente volta na sequência com mais no Mundo da Criança. Não sai daí não, até já! No mês do cooperativismo, a Unimed Marília une forças para promover a saúde e o bem-estar. Unidos pela saúde, fortalecidos pelo cooperativismo. É assim que a Unimed trabalha todos os dias, oferecendo o mais completo plano de saúde, com uma equipe de 556 médicos cooperados e 13 unidades próprias. Somos a maior rede de cooperativas de saúde do mundo e pela 30ª vez consecutiva, a marca mais lembrada pelos brasileiros. Ligue agora para 0800 201 2500 e adquira seu plano de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Eu adoro fazer compras no Taust. Além de encontrar tudo que preciso, aqui cada compra é um flash. É isso mesmo, você ainda participa do sorteio de prêmios incríveis. A cada R$70, leve um número da sorte, um flash. A cada produto participante, leve mais um número, outro flash. Pagou com o Taust Pay, flash em dobro. Assim até eu me sinto uma celebridade. Vem pro Taust. Câmera, foi som. Ação. Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós. Arcadino é veterinária. Aqui você encontra pet shop completo com diversos tipos de rações, florais, brinquedos, acessórios, banho e tosa, entre outras novidades para o seu pet. Temos também clínica veterinária com acupuntura, ozonioterapia, ultrassom, ecocardiograma, centro cirúrgico completo, vacinação, medicamentos e muito mais. Arcadino é veterinária. Avenida Vicente Ferreira, 1019, Marília. Já estamos de volta com o nosso Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Olha, antes de chamar o Dr. Francisco, eu quero falar para você o seguinte, tá aí na tela para você o endereço para você adquirir o livro O Pediatra Instruindo a Família, do professor Dr. Francisco de Agostinho Júnior. Tá aí, ó, toda a renda é revertida para o projeto Amor de Criança. E você pode comprar através do lojaamordecrianca.com.br. Compre, ajude esse projeto que é incrível e atende mais de 400 crianças da nossa cidade, da nossa região. Então, ó, tá aí na tela, é só você presentear quem você ama, uma mamãe que tá aí para ganhar um bebê, a vovó que quer dar aquela aprimorada no conhecimento, não deixe de comprar. Ah, ele já tá aqui, ó. É ou não é, doutor Francisco? Agora é com o senhor, vamos falar mais aí dessa tal de Guillain-Barré.
Diga lá, doutor, é com o senhor. Muito bem, Marcos, vamos então para o nosso segundo bloco, como você bem anunciou, e a gente crê que isso seja um segundo bloco assim recheado de informações. Tem alguns conceitos importantes e para você aí que está nos ouvindo, nós estamos falando sobre síndrome de Guillain-Barré. Por que está falando sobre isso? Por causa desses casos que foram considerados uma epidemia que estão acontecendo num país vizinho que é o Peru. E aí nós estamos falando que nós tivemos agora uma estatística recente de 191 casos. Mas aí mostramos que o Peru não é a primeira vez que sofre com o crescimento dessa doença. Em 2019, esse país notificou 900 casos. Então é gozado isso. O Peru tem um histórico com essa doença. Em 2019, 4 anos atrás, nós tivemos nesse país 900 casos, bastante. Nos anos seguintes, caiu 2021, 2022, não foram registrados mais que 220, 225 casos. Então o número está caindo. Vale a pena a gente entender por que isso está acontecendo e o que é que fez, o que aconteceu com a saúde pública lá, com o governo do Peru. Ele declarou o estado de emergência, agora dia 9/7. Então dia 8 saiu uma estatística de 191 casos, dia 9 o governo declarou emergência nacional. Isso aí, então, por quê? Porque você começa a tomar alguns cuidados, fazendo com que haja uma assistência médica melhor, né? O motivo da ação, nós vamos repetir isso aqui, foi essa síndrome, essa doença, síndrome de Guillain-Barré, e aí 4 vítimas que morreram, 4 pessoas morreram, e aí, então, aconteceu então esse decreto, estado de emergência nacional em saúde que o governo do Peru decretou. E aí nós temos que perguntar, Francisco, você está falando de Peru? Não tenho medo do Peru, o Peru está longe daqui. Realmente não preocupa não, mas só para vocês saberem que nós no Brasil também temos essa doença. Como médico, a gente já experimentou, já tratou crianças com esse acometimento. É uma doença muito chata, Marcos, difícil, sabe? Um prognóstico, nós vamos falar sobre o prognóstico, mas sempre os pais extremamente preocupados. Isso aconteceu com pessoas tipo adolescente e realmente é uma preocupação. Imagine, é uma paralisia. E aí você tem uma criança que perde as forças musculares, não consegue andar, etc. Muitos diagnósticos diferenciais são precisos ser estudados, mas é uma agressão forte para a criança, para o adolescente e para a família. Você tem uma criança lá toda ativa que vive normalmente e de repente vai para a cama com uma paralisia. Em geral reversível, pode demorar algum tempo, mas é uma doença muito chata. Então, segundo os registros oficiais agora, no Brasil, são detectados 1 a 4 casos por cada 100 mil habitantes a cada ano. Se a gente considerar, Marília tem 200 mil habitantes, você tem aí 2, 3, 4 casos por ano, né? Então nós teríamos aí em torno de 2 a 8 casos de pessoas acometidas a cada ano. Então isso é Brasil. É número. Sempre acontece isso? Então, claro que essas coisas são variáveis. A enfermidade é mais comum entre 20 e 40 anos. Você falou em criança, tem criança, e aí é que a gente chega nas crianças, né? Então, e em crianças, com o que é? Veja, Marcos, aqui assim, é uma comparação sempre que se faz com a poliomielite. É o mesmo tipo de paralisia. Só que a poliomielite, ela tem um acometimento que deixa sequela para sempre. É claro que nós não temos, felizmente, e aí vale até chamar atenção para a grande importância que foram as vacinas para essa doença, paralisia infantil, poliomielite. Então, você erradicou isso no Brasil, não tem mais, felizmente. Há um medo de que isso possa ter uma recidiva, retornar alguns casos. Não creio nisso. E a dúvida é porque está havendo um pouquinho de negligência entre as famílias de vacinar o seu filho para paralisia infantil. Mas Guillain-Barré
é uma paralisia flácida igual da poliomielite, né? Então, o que vai acontecer com a criança? É a principal causa de paralisia infantil, o Guillain-Barré, após a erradicação da poliomielite. Tirou a poliomielite, Guillain-Barré passou a ser a principal causa. Por isso é que nós estamos trazendo, por isso que nós somos provocados por alguns clientes, dizendo assim, ó, e aí, Peru com essa paralisia, e nós, o que fazemos? E aí nós temos, né, a sua incidência na população infantil, crianças, menores de 15 anos, é 1,5, 1,3, de 1 a 1,5 para cada 100 crianças menores de 15 anos. Aliás, para cada 100 mil. Para cada 100 mil crianças menores de 15 anos, nós temos uma incidência de 1 caso, 2 casos. Isso é pouco, é bastante, assim, eu diria assim, eu acho muito, porque, você falar em termos de números, está distante. Mas quando a gente vê uma criança com um Guillain-Barré, Marcos, é muito desagradável, é pesado para o coração. E isso realmente faz com que a gente tenha que trazer essa doença em termos de esclarecimento, em termos de um apoio, para que o conhecimento possa fazer com que as pessoas tomem cuidado. Não há nenhuma ameaça do Brasil, mas não é uma doença que não existe no Brasil. Ela existe, e existe em crianças. Nós vimos que nós temos aí, para cada 100 mil crianças, em torno de 1 a 2 crianças são acometidas. Eu falo sempre, essas coisas, o número, a estatística é muito baixa. Agora, quando é o seu filho, ela vira 100%. 100% de preocupação, 100% de tristeza, 100% de risco, 100% de gastos, 100% de impacto familiar. Então, a gente não quer isso. A gente quer esclarecer e tranquilizar as pessoas que o que está acontecendo no Peru não tem potencial de risco para o Brasil. E não tem, porque é uma doença autoimune, como nós vamos mostrar aqui. Veja, o Guillain-Barré é uma rara, mas tem um potencial de seriedade muito grande e é uma doença autoimune. Está mostrado aqui, ó, na tela para você acompanhar com a gente. Então, é uma doença autoimune, por isso a autoimune, a resposta é individual. Não dá para a gente dizer, não, vai passar de lá para cá, do Peru para o Brasil. Não vai, depende da resposta de cada um. Tem vacina para isso? Não tem vacina, né? Então depende da resposta. E se eu tiver uma resposta autoimune, você pode ter a doença. Então o que fica doente? A gente chama de uma desmineralização dos nervos e das raízes nervosas. Então é sistema nervoso que é acometido. E há uma degeneração dos nervos periféricos. Então está aqui os nervinhos e aqui você tem uma inflamação e uma degeneração dos nervos periféricos. Aqueles que chegam aonde? Que chegam nos músculos. Né? Aqui está um músculo, aqui está um membro superior. E isso aqui degenerado, isso aqui alterado, a membrana dos nervos são acometidas e aí ele perde a função. Então essa musculatura não tem controle do sistema nervoso. Vocês entendam que o sistema nervoso nosso é o que tem de bom. Ele é tão complexo, mas é tão maravilhoso, que a gente tem que olhar para Deus e dizer assim, olha, isso é bom mesmo, porque para fazer um sistema nervoso tão complicado desse, é de difícil entendimento. Olha que essa medicina estuda, e ainda falta muito para o entendimento completo do sistema nervoso. Dirige as nossas condutas, os nossos pensamentos, claro, e os nossos movimentos. E aí, quando você tem uma alteração da musculatura, dos nervos periféricos, nós vamos ter uma alteração da musculatura. Com isso, é claro que há um prejuízo de movimento. É a paralisia que nós falamos. A principal causa de paralisia flácida depois da poliomielite em criança. Radicou a poliomielite, qual ficou a mais importante? A síndrome de Guillain-Barré. Marcos, a gente volta no terceiro bloco para completar,
Mas o que a gente queria passar é exatamente esse conteúdo dessa doença. Doença importante, doença séria, que a gente tem que ter um olhar aqui cuidadoso. É isso aí. Rapidinho o intervalo e a gente volta para o último bloco do Mundo da Criança. Até já. No mês do cooperativismo, a Unimed Marília une forças para promover a saúde e o bem-estar. Unidos pela saúde, fortalecidos pelo cooperativismo. É assim que a Unimed trabalha todos os dias, oferecendo o mais completo plano de saúde, com uma equipe de 556 médicos cooperados e 13 unidades próprias. Somos a maior rede de cooperativas de saúde do mundo e pela 30ª vez consecutiva, a marca mais lembrada pelos brasileiros. Ligue agora para 0800 201 2500 e adquira seu plano de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Eu adoro fazer compras no Taust. Além de encontrar tudo que preciso, aqui cada compra é um flash. É isso mesmo, você ainda participa do sorteio de prêmios incríveis. A cada R$70 leve um número da sorte, um flash. A cada produto participante, leve mais um número, outro flash. Pagou com o Taust Pay, flash em dobro. Assim até eu me sinto uma celebridade. Vem pro Taust. Câmera, foi som. Ação. Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós. Arcadino é veterinária. Aqui você encontra pet shop completo com diversos tipos de rações, florais, brinquedos, acessórios, banho e tosa, entre outras novidades para o seu pet. Temos também clínica veterinária com acupuntura, ozonioterapia, ultrassom, ecocardiograma, centro cirúrgico completo, vacinação, medicamentos e muito mais. Arcadino é veterinária. Avenida Vicente Ferreira, 1019, Marília. Já estamos de volta com o nosso Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Doutor, já por aqui, ó, chega no último bloco, ele quer dar aquela acelerada, então vai lá, doutor, é com o senhor, toca daí. Muito bem, Marcos Vinícius, meu grande amigo de 20 anos de programa Mundo da Criança, cá estamos nós neste final de programa, final de sexta-feira, para falar sobre uma doença. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, diria o telespectador, mas a gente ouve falar, a gente tem medo, a gente quer orientar, a gente quer participar da sociedade de algumas coisas que acontecem com as crianças. E Síndrome de Guillain-Barré é o tema dessa sexta-feira e nós falamos que o que fica doente são os nervos, as raízes nervosas, os nervos periféricos, e aí a musculatura não responde. E aí você tem uma paralisia chamada paralisia flácida, que é a causa mais comum em crianças depois da erradicação da poliomielite. Doença autoimune, potencial muito sério, né? Temos que tomar cuidado. E aí a gente quer completar. Então fala direitinho o que é o conceito, Francisco. Ó, é uma manifestação autoimune, a gente já mencionou isso várias vezes. O próprio sistema imunológico do organismo ataca esses nervos periféricos. E aí você tem um acometimento do sistema nervoso periférico, que são os nervos periféricos e as raízes nervosas. Então é o próprio organismo que faz isso. Como que isso acontece? Agora vejam o que acontece. Isso resulta de uma inflamação dos nervos periféricos, raízes nervosas,
levando a problemas como fraqueza muscular, dormência, formigamento, né? E nos casos mais severos, vai para a paralisia. Então, você tem um medo disto aqui. Isto pode ser o início dos sintomas e depois você chega na paralisia. E aí, em 50% dos casos, mais ou menos, aqueles casos mais graves. Quais são os casos mais graves? Que além desses nervos periféricos, das raízes nervosas, pode acometer os nervos cranianos, né? Os nervos cranianos também podem ser acometidos, eles que saem lá diretamente do crânio. E aí acometem a musculatura respiratória. Complicou, cara. Porque aí essa musculatura respiratória comprometida, o cara para de respirar. Aí você precisa de respirador, você precisa de UTI. Então não é uma doencinha, é uma doença que vocês viram. De 191 casos no Peru agora até a semana passada, já morreram 4 e morrem por isso. Por um comprometimento da musculatura respiratória, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Esse comprometimento leva a uma insuficiência respiratória aguda e aí o potencial de risco aumenta muito, né? Então, vamos achar que Guillain-Barré não é uma coisa assim muito fácil, é uma doença importante. E aí, por que acontece isso? Você, como telespectador, está perguntando, Francisco, por que tem isso? Né? Doença autoimune, então, mas sai do nada? Não, mas tem um esqueminha para essa doença, né? Tem um esquema, é uma doença autoimune, mas quem que desencadeou, quem mexeu com o sistema autoimune? É uma infecção. Então, primeiro, a causa exata, como isso desencadeia a doença, não é bem conhecida, mas ela está sempre associada a infecções anteriores, por vírus ou por bactérias. Como assim? Vou mostrar aqui, olha, fica bem. Você tem uma infecção, depois de 2 a 4 semanas você tem a doença. Então essa infecção, ela atinge o sistema autoimune. E esse sistema imunológico comprometido desencadeia a doença. Então você pode ter um período aí entre uma infecção prévia, causada por quê? Mas o que causa essa infecção? Olha, Marcos, tem infecção Campylobacter, é uma bactéria que causa diarreia, né? O Zika vírus, o dengue, chikungunya, citomegalovírus, Epstein-Barr, sarampo, vírus da influenza, micoplasma, pneumonia, enterovírus, hepatites e até o HIV. Agora, no Peru agora, está muito relacionado ao dengue. Esse vírus da dengue é interessante, por isso que eu disse assim, a gente não tem risco, porque a gente tem dengue, mas não tivemos uma epidemia de Guillain-Barré, né? Mas lá eles tiveram, né? Então, você tem uma infecção dessa, como eu mostrei no outro slide, olha aí, você tem uma infecção por dengue, por exemplo, ou você tem uma diarreia, ou um resfriado, ou uma febre não clara, que foi por um citomegalovírus, ou por uma mononucleose, um Epstein-Barr, qualquer vírus, uma diarreia por Campylobacter, certo? E isso, 2 a 4 semanas, você começa a ter um comprometimento da musculatura, certo? Então nós vamos voltar um pouquinho mais para dizer como é que isso acontece. Você tem um comprometimento desses nervos e aí você compromete a musculatura e perde a força. Você começa com sintomas de dor nos membros inferiores, formigamento, começa a não começar a andar direito e de repente isso desenvolve a doença, a paralisia flácida. E aí é importante ressaltar que a síndrome de Guillain-Barré não é contagiosa, ou seja, não pode ser transmitida de uma pessoa para outra. Por isso é que a gente está tranquilo em relação ao que está acontecendo no Peru. É uma doença autoimune, associada, como nós mencionamos, associada a uma infecção prévia. Então, qualquer infecção, 2 a 4 semanas depois, isso mexe com o vírus ou a bactéria, mexe com o sistema imunológico e aí você tem a doença, você tem os sintomas da doença. Então, esse é o esquema do Guillain-Barré, né? Tem no Brasil, nós já mostramos que tem, nós já mostramos que mais ou menos 1 a 2 crianças, para cada 100 mil crianças tem Guillain-Barré. Isso
de livro, estatística de livro, que a gente encontra em qualquer livro de medicina que trata desse assunto. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a lei existe, mas tem alguma coisa a ver com o peru? Não, nós mostramos aqui, ela não é doença contagiosa, ela é uma doença autoimune, né? E não pode ser transmitida de uma pessoa para outra. Então é isso com o Guillain-Barré. Agora, quais são os sintomas? São motores, quer dizer, você começa a perder a força muscular de forma ascendente. O que é? Como é que é isso? Começa lá nos pezinhos, né? Começa lá nos membros inferiores. Você começa a ter dificuldade para andar, para caminhar. Aí você chega num ponto de não começando pelos pés, disparando para as pernas, podendo atingir os braços. Mas quando ela é mais grave? Quando ela acomete nervos respiratórios. E aí o potencial de risco aumenta e você pode ter uma insuficiência respiratória e, é claro, você aí está dentro de um UTI. Né? Então, isso acontece com crianças também da mesma maneira. Né? Nós tivemos já criança muito grave com Guillain-Barré. E aí, então, os sintomas que nós vamos mostrar para vocês. Dificuldade para andar e manipular objetos. Paralisia de face, em que a pessoa fica sem expressão facial, compromete os músculos da face. Dormência nos pés ou pernas e mãos. Dores distribuídas nos pés, nas pernas e mãos. Perda de coordenação muscular. Redução ou perda do tônus muscular. Queimação ou coceiras nos membros. Então, tudo de membro inferior. Está aí na tela para você dar uma pesquisada. Fica lá uma fraqueza então facial, tremores, uma visão dupla, sonolência, confusão mental. Aí você pode ter um comprometimento mais sério, que é uma epilepsia, uma convulsão, alteração do nível de consciência, e aí complicou. Você pode chegar percebe que é uma doença que pode ser evolutiva e por isso que ela coloca em risco as pessoas, as crianças que são acometidas disso. O diagnóstico, a gente tem um diagnóstico clínico, quer dizer, você precisa saber que existe. Não, você não faz o diagnóstico. E claro que isso é um assunto médico. Você tem que fazer uma punção nas costas da pessoa, tirar o líquor e fazer uma avaliação do líquor. A ressonância magnética também pode ser usada do crânio encéfalo para um estudo mais cuidadoso. Como é que a gente faz o tratamento? O tratamento é a nível de hospital, né? E você usa um tratamento que envolve a infusão endovenosa de imunoglobulina, ou então você troca o plasma da criança. Isso tudo para diminuir a resposta autoimune. O problema todo é autoimune. E aí você tem que tomar essas intervenções, claro, são médicos, é um hospital, é UTI, é um cuidado intensivo. Então, o Guillain-Barré não é tão brincadeira assim, não é nada brincadeira, é muito sério aquilo que se faz. Certo? E o prognóstico. A maioria dos pacientes com síndrome de Guillain-Barré se recupera completamente após o tratamento em semanas ou meses. Eu já vi criança demorar muito para melhorar, mas às vezes em semanas. Agora, você vê uma criança com uma paralisia flácida por semana, não é muito fácil, ainda mais se for filho nosso. Aproximadamente 15% dos casos podem ficar sequelados, 5% podem ir a óbito. Certo? Então, cuidado. Né? A fisioterapia desempenha um papel importante nos casos mais graves, e a fisioterapia tem uma função de atrofia muscular. Imunoglobulina é o tratamento de escolha, plasmaferese se necessário, e a fisioterapia tem muita importância para evitar sequelas. Mas você tem que estar num hospital que tenha um bom UTI, que possa atender, que tenha respirador, etc., porque 5% dos casos de Guillain-Barré podem ir a óbito. Tá aí, Marcos, Guillain-Barré para você recordar, você que é um cara bem informado, tranquilo, dessa doença aí que tá lá no Peru. Deixa ela quieta, ela não vai vir para cá, não tem nada a ver. Não precisa ficar com medo disso, mas a gente tem que informar. Além de informar, a gente tem que sugerir, Marcos. Continue a ensinar ao menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer,
não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos e um final de semana muito feliz. Marcos, um grande abraço para você também. É isso aí, doutor. Privilégio é todo meu. Deus abençoe a sua vida e todo mundo que está aqui com a gente. E até a próxima semana. Tchau!